Para você entrar nesse lugar, irmão, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos subir o nível da nossa adoração. Senão você só vai ficar ouvindo falar, presenciando o testemunho de quem está vivendo, e até mesmo achando que isso é exclusivo para algumas pessoas. Não. Jesus, ele fala: vinde a mim, vinde a mim. E não é só o vinde a mim. Quando Jesus está com aquela mulher no poço de Jacó, Jesus fala algo muito interessante. Jesus fala assim, ó: aquele que tem sede, vem a mim o quê? E beba. Olha que interessante. Então Jesus, irmãos, Ele está esperando. Ele está esperando. Ele está esperando as nossas atitudes. Ele está esperando que nós nos venhamos se privar de algumas coisas. Eu falo, irmãos, para você viver uma vida com Deus, é necessário às vezes a gente até renunciar aquilo que é lícito, aquilo que não tem má fama, aquilo que não tem condenação, e você dizer: não, eu estou renunciando isso por causa de Jesus. O que acontece, irmãos? Subir o nível da adoração é você escolher abrir mão também. É você escolher não ser o dono da verdade. Porque alguns donos da verdade acabam, irmãos, ficando isolados. Essa é a grande realidade. E aqui, irmãos, essa atitude de Jesus que Ele tomou para com seus discípulos, Ele ensina o caminho para a gente subir o nível da nossa adoração. Amém? A Bíblia diz assim, ó: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou-se de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Sabe o que é isso? Orgulho. A gente acha que é humildade, mas é orgulho. Existem alguns orgulhos, irmãos, que estão em nós, que a gente acha que é humildade. E essa humildade disfarçada de orgulho nos leva, irmãos, a lugares secos, a desertos, a situações que Deus não preparou para nós, mas a gente acaba arrumando um jeito de se colocar lá. A Bíblia continua dizendo, esse diálogo de Pedro e Jesus, quando Pedro fala: o Senhor nunca lavará os meus pés, ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Se eu não obedecer Jesus, eu não tenho parte com Ele. Isso é muito explícito na palavra. Se eu não obedeço, eu não tenho parte. E olha que era algo aos olhos humanos simples. Jesus só queria lavar os pés de quem?
de Pedro e dos outros discípulos, dos demais discípulos, mas Pedro não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Então Jesus foi reto e direto: você não vai ter parte comigo. Pedro, ouvindo isso, ele disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns. Irmãos, aqui que está o problema. Em nossa geração, quem está disposto a fazer isso? Em nossa geração, quem está disposto a fazer isso? Mas é o único caminho que tem para que nós venhamos subir o nosso nível de adoração. Quem está disposto a servir uns aos outros? Quem está disposto a obedecer o Senhor? Quem está disposto a dizer não para si, não para si, e dizer sim, Senhor, eu vou fazer. Isso nos leva a um outro patamar. Sabe por quê, irmãos? Hoje nós julgamos muito, nós vamos muito pela aparência e pelas obras. A gente, para honrar alguém, ou a gente olha para aquela pessoa e tem que enxergar nela uma autoridade. Ou achar que ela merece alguma coisa para a gente fazer alguma coisa. E não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso. Jesus, ele fala que recompensa nós temos se a gente faz para pessoas que depois vão também nos recompensar. Jesus, ele fala que a nossa recompensa está justamente sobre aqueles que não podem nos ajudar com nada, sobre aqueles que não têm como nos recompensar com nada. É uma verdade, irmãos? Será que a nossa sociedade vive assim? Será que nós damos mais honra àqueles que podem nos recompensar e menos honra com aqueles que não podem nos dar nada, nos entregar nada? Jesus, ele mostra o caminho para os seus discípulos, irmãos, e não é apenas eles. Aqui está falando dos primeiros discípulos. Irmãos, a palavra do Senhor é profética, é até que ele venha. Amém? Mas eram os judeus. Irmãos, é para todo mundo. Deus abriu a porta para todo mundo. Por mais que judeus, o povo judeu é o povo escolhido, irmãos, respingou em nós. Diga glória a Deus. Essa graça respingou em nós, então é para nós também. Só que eu faço uma pergunta. É difícil, irmãos.
Eu estou falando para você que é difícil porque eu já fui várias vezes e ainda, de vez em quando tenta ainda vir à tona o fariseu. De alguém me pedir para mim fazer alguma coisa, eu já várias e várias vezes eu já fui de coração fazer sem esperando receber nada, e não cobrar nada, mas às vezes Satanás vem e fala assim: ó, você vai fazer por ele nem na igreja está vindo. Você vai fazer por ele nem te obedece. Se é pastor dele, ele não te obedece. Ó, você vai fazer por ele, ó, ele é a sua ovelha, mas nem o dízimo ele devolve para ajudar no aluguel da igreja. Você acha, irmãos, que eu não sou constrangido? Você acha que o diabo também não vem falar ao pé do meu ouvido? Todos os dias. Assim como Deus fala no pé do nosso ouvido, Satanás também vem do outro lado tentar neutralizar aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Quem está entendendo? Faz assim. Ali, irmãos, é um caminho excelente. Esse é um caminho excelente. Jesus mostrando aos seus discípulos a vontade dele, o desejo dele para nós. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso é muito forte, irmãos. Continuando no 15, porque lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também, ou façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se praticarem. Jesus, ele fala, é como se Jesus falasse: olha, a prática disso vai levar você para outro nível. A prática disso vai te levar para uma comunhão com o Pai. Irmãos, se você quer ir para esse nível, tudo que você fizer, não olha condições, não olha recompensa, apenas faça, porque você está fazendo para quem? Para Ele. Para a gente finalizar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu tenho uma referência aqui, que é de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Por favor. Irmãos, você quer saber qual o tipo de pessoas, ou quais são as pessoas, o comportamento das pessoas nos últimos dias, as pessoas que você vai ter que lidar? A Bíblia diz, não aqui, segura aqui para mim, eu vou em outro texto aqui rapidinho, eu só quero que você ouça. O comportamento das pessoas nos últimos dias, e são essas pessoas que você vai ter que aprender a lidar, e você vai ter que aprender a amar. Né? Olha lá, 2 Timóteo 3, versículo 1, que diz assim: mas vocês precisam saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
Essa é a sociedade. Essa é a sociedade dos últimos dias. Esses dias eu falei a verdade, irmãos. É muito gostoso quando você gera comunhão com quem você gosta. Mas a sua recompensa não está aí. A nossa recompensa está justamente com aqueles que às vezes a gente não tem afinidade nenhuma e às vezes não tem prazer nenhum de estar junto. A nossa recompensa está aí. Agora eu lhe pergunto, quem está disposto a lavar os pés? Quem está disposto a lavar os pés? E para a gente finalizar, irmãos, olha que texto maravilhoso. A Bíblia diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Meu Deus do céu. O mesmo modo de pensar de Cristo. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma do quê? De servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte do quê? De cruz. Agora, entenda o caminho que te eleva, que vai subir o seu nível de adoração. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Mas qual homem teria coragem de aguentar, de suportar perseguição, agressão, humilhação e ainda morte de cruz? Qual homem teria coragem de servir, de estar sentado em uma mesa com alguém que logo depois sairia para vendê-lo por 30 moedas de prata? Qual homem que mesmo diante dos guardas no jardim do Getsêmani, agoniado, recebe o traidor e chama de amigo? Irmãos, sabe por que o nosso nível de adoração está baixo? Porque nós não temos coragem de renunciar. Porque nós só queremos fazer o bem a quem nos faz também o bem. Porque nós só queremos, irmãos, estar ou caminhar com pessoas que batem nas nossas costas e falam parabéns. É isso mesmo, você está certo, você não está errado, ela está errada, ele está errado. Sabe por que o nosso nível de adoração não sobe, irmãos? Porque a gente não tem coragem de se tornar um. Porque as nossas verdades, elas são mais importantes do que tudo, do que um casamento, do que uma família, do que um lugar saudável, do que uma igreja saudável. Eu prefiro pegar a minha família e ir embora da igreja, porque eu quero defender as minhas verdades, porque as minhas verdades são mais fortes do que aquela comunidade, do que aquela amizade que eu fiz com fulano, beltrano, ciclano. Eu prefiro deixar todo mundo dizer, eu estou defendendo a minha verdade. Não, irmãos, estamos errados. Porque aonde não há renúncia, irmãos, aonde não há o desapego, não há unidade. Nesses 7 anos, irmãos, quantas famílias eu vi indo embora da igreja,
mesmo tendo amigos, mesmo tendo pessoas, mesmo sabendo que estava em uma comunidade saudável, indo embora por orgulho, dizer: eu vou, porque eu não aceito isso, porque eu não aceito isso. Irmãos, ser igreja, às vezes é a gente se ferir um com o outro e ter coragem depois de vir lavar os pés. Como que nós vamos subir o nosso nível de adoração se nós estamos mais dispostos a defender as nossas verdades, o que eu acho, o que eu penso? Não é sobre isso, irmãos. É sobre o que Jesus pensa. Eu nunca subi nesse altar aqui, irmãos, para poder dar um direcionamento para você poder ser prejudicado. Eu subo aqui, irmãos, para cobrar de você uma comunhão com Deus, de você parar de fazer o que é errado, de você ser desleal. Para de ser desleal, para de ser infiel. Se apegue com Deus, se apegue com o Senhor. Eu nunca subi aqui, irmãos, para tentar me promover em alguma coisa. Jamais farei isso. É porque, irmãos, a verdade que nos constrange e nos leva para outro patamar, às vezes ela se torna comichão nos nossos ouvidos. E se a gente não saber distinguir quem está falando, a gente vai se perder. Porque para você saber que realmente é Deus que está falando, você precisa subir o seu nível de adoração. Senão você vai se confundir e achar que Deus te deu uma palavra para você ir embora, e Deus não te deu uma palavra. Quem está entendendo faz assim. Que todos nós venhamos, irmãos, nos constranger com isso. Porque olha, tudo coopera, tudo está cooperando. Desde o testemunho da nossa irmã, com a palavra que foi preparada, irmãos, com o tempo que a gente está vivendo, Deus mexendo no nosso cronograma, o Espírito Santo chamando a gente para orar. Estamos em um mês de oração, precisamos orar. Tem muita coisa que Deus quer fazer em nós, através de nós. Amém? Fecha sua Bíblia e se coloca de pé aí no seu lugar.